Vamos lá, pessoal, mais uma classificação? Então vamos lá, crimes instantâneos, permanentes e crimes instantâneos de efeitos permanentes. Já ouviu falar? Então vamos para a nossa tela, vamos fazer a leitura ali comigo. O que é um crime instantâneo? Crimes instantâneos são aqueles que se consumam em momento determinado, ou seja, o resultado ocorre uma vez reunidos os seus elementos. Veja lá, hein? Importante aqui. Isso não significa que o resultado necessita ser imediato, mas que ocorra após a prática da conduta. Então, crime instantâneo, furto, roubo, estelionato, tá? São crimes instantâneos. Furto, roubo, estelionato, a maioria dos crimes, aliás, são crimes instantâneos, se consumam em momento determinado. Mas preste atenção numa hipótese. Nos crimes instantâneos, pessoal, não há necessidade de que o resultado ocorra logo em seguida, não é isso. Nos crimes instantâneos, a consumação ocorre num momento determinado, isso nós sabemos. A consumação ocorre naquele momento, tá? Mesmo que esse momento seja um pouco após a conduta, não tem problema nenhum. Por exemplo, dou um tiro numa pessoa hoje, essa pessoa vai para o hospital e morre daqui uma semana. É um crime instantâneo? Não precisa ser, né? Ocorreu, a morte foi instantânea, ocorreu ali. Não quer dizer que ela seja imediatamente após a conduta. Isso é importante, tá bom? Então nós temos os crimes instantâneos, que são aqueles que se consumam em momento determinado. Guarde isso, tá bom? Furto, roubo, homicídio, estelionato, apropriação indébita, são crimes instantâneos. Ao contrário, e agora vamos para a tela, dos crimes permanentes. Leia comigo aí. Crimes permanentes são aqueles em que a conduta, a execução do crime, se prolonga no tempo. A execução do crime, a conduta se prolonga no tempo. Por exemplo, extorsão mediante sequestro. Enquanto a pessoa estiver privada de liberdade, o crime está se consumando. Redução à condição análoga de escravo. Enquanto a pessoa estiver reduzida à condição análoga de escravo, o crime está se consumando. Tá bom? Então, veja lá, crime permanente. Então, preste atenção, crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo, tá bom? A consumação se prolonga no tempo. E eu dou sempre o exemplo do extorsão mediante sequestro. Por que extorsão mediante sequestro? Nada impede que um crime tenha mais de uma classificação, tá, pessoal? Extorsão mediante sequestro, nós falamos, inclusive, que era um crime formal, né? Nada impede, ele é formal, ele é um crime permanente. Por quê? Porque enquanto a vítima estiver privada de liberdade, o crime está se consumando. Ora, se eu tiver uma pessoa sequestrada e ficar em poder dos sequestradores durante um ano, o crime está se consumando. Enquanto ela estiver privada de liberdade, o crime está se consumando. Tá bom? Então, cuidado aí, porque o crime permanente é aquele que uma única conduta se prolonga no tempo. Redução à condição análoga de escravos. Já ouviu falar aí o pessoal que fica em situação análoga de escravo? Às vezes é mantido ali em situação análoga a de escravo. Esse crime existe, né? Está lá no artigo 149 do Código Penal. Redução à condição análoga de escravo. A pessoa ficou 3 anos submetida a uma situação análoga de escravo. Durante 3 anos, o crime está se consumando. Tá bom? Mas atenção, atenção. Vamos para a nossa tela. Atenção. Não confunda. Crime permanente, que é esse que nós estamos tratando, a conduta se prolonga no tempo, com crime continuado. Tá? Crime permanente, há uma só conduta, que se prolonga no tempo. No crime continuado, que é aquela figura do artigo 71 do Código Penal, há várias condutas que ensejam vários crimes da mesma espécie, que são praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Tá bom? Então veja lá, o crime continuado, você já ouviu falar vários exemplos, né? O sujeito furtou dezenas de vezes o mesmo estabelecimento comercial. Tá? Eu peguei um caso outro dia, não vou falar o nome da farmácia, mas é uma rede grande de farmácias no Brasil, né? O sujeito furtou mais de 90 vezes a mesma farmácia. Segundo as vítimas, ele aparecia a cada mês ali. O sujeito vinha de madrugada, farmácia 24 horas, ele vinha de moto, estacionava, chegava lá, mostrava a arma,
pegava o dinheiro do caixa e levava um remédio de uso contínuo, que era para pressão alta. Imagina um negócio desse. Aí os funcionários disseram, depois a gente já até acostumou, né? De vez em quando ele aparecia, a gente já deixava o remedinho separado, né? Falei, Brasil, né, pessoal? Fazer o quê? Vocês não chamaram a polícia? Não dava para chamar a polícia, porque não sabia o dia que ele vinha. Ele vinha regularmente, mas não o dia exato, nem a hora exata. Aí ele deu azar, como é que ele foi pego? Num dia ele deu azar, a polícia ia passando, o funcionário chamou a polícia, ele vinha de noite, né? E aí ele foi preso. Mais de 90 vezes ele assaltou a farmácia. Isso é crime continuado. As mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução, os subsequentes são havidos como continuidade do primeiro, artigo 71 do Código Penal. Diferente, por exemplo, de um sequestro, em que a vítima fica 1 ano em poder do sequestrador. É uma conduta só que se prolonga no tempo. Então o sequestro é um crime permanente. Tá bom? Esse exemplo que eu dei da farmácia é um crime continuado. Tá certo? Vou dar um outro exemplo, vamos para a nossa tela. Lei de drogas, já ouviu falar tráfico de drogas, né? Artigo 33 da Lei 11.343, a Lei de Drogas, já ouviu falar? Veja, a Lei de Drogas tem 18 verbos, pessoal, 18 verbos. O que eu coloquei aí para você na tela? Em azul, nós temos as condutas permanentes. Em amarelinho, nós temos as condutas instantâneas. Então, importar é instantâneo. Exportar é instantâneo, remeter é instantâneo, preparar é instantâneo, produzir é instantâneo, fabricar é instantâneo, adquirir instantâneo, vender instantâneo, oferecer instantâneo. Permanente, se prolonga no tempo, expor à venda. Então o sujeito põe à venda lá a droga, fica o dia inteiro lá com a droga expondo à venda. Ter em depósito, ele guardou a droga 1 ano no armário. Transportar, ele passou 3 dias transportando a droga no caminhão. Trazer consigo, ele saiu de casa às 6 da manhã, voltou às 8 da noite com a droga no bolso. Conduta permanente, está se prolongando. Guardar, ele guardou essa droga durante um bom tempo. Então são condutas permanentes, tá bom? E por que nós falamos que é da importância da conduta, de nós sabermos, na lei de drogas, se a conduta é permanente ou se ela é instantânea? Por causa do flagrante. Por causa do flagrante, pessoal, tá? Por causa do flagrante. Por quê? Porque olha na nossa tela o que eu coloquei para você. Artigo 303 do CPP, do Código de Processo Penal. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito, enquanto não cessar a permanência. Tá? Então a polícia vem passando, vê o traficante ali na esquina, né, com a droga no bolso. A polícia pode prendê-lo em flagrante, ele ainda não vendeu para ninguém, né? Ele só está trazendo consigo, ele está guardando, ele pode ser preso sim, tá bom? Numa extorsão mediante sequestro, a vítima está sequestrada faz 1 ano, a polícia pode entrar no cativeiro e prender em flagrante os sequestradores, mesmo que o arrebatamento tenha sido há 1 ano? Pode, porque enquanto o sequestro está ali, enquanto a vítima está privada de liberdade, o sequestro está se consumando, tá bom? Então nós temos aí, são crimes permanentes. Agora, nós temos os instantâneos de efeitos permanentes. Vamos dar uma olhadinha na nossa tela. São instantâneos de efeitos permanentes, aqueles em que a consumação também ocorre em momento determinado, ou seja, eles são instantâneos, mas os efeitos são permanentes, os efeitos perduram. Então, um exemplo é o homicídio. A conduta de matar é instantânea, deu tiro, a pessoa faleceu. Não é? Faleceu em razão do tiro, ela faleceu instantaneamente ali, mas o efeito morte é permanente, tá bom? Ela não vai ressuscitar, o efeito é permanente. Então a doutrina chama esses crimes de crimes instantâneos de efeitos permanentes, tá bom? Eles são instantâneos, mas os efeitos são considerados permanentes. Certo? Vamos para outra classificação, vamos para a tela. Crimes consumados e crimes tentados. Esse é fácil. Crimes consumados são aqueles nos quais se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Está lá no artigo 14, inciso 1º do Código Penal. Crimes são consumados quando neles se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Eu tenho tudo ali, eu tenho conduta, eu tenho nexo causal, eu tenho resultado. E os crimes são tentados quando iniciada a execução, então a gente inicia a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade
do agente. O sujeito até queria consumar, mas algo interrompeu. Vamos tomar cuidado numa prova, num concurso, no dia a dia, numa petição, numa sentença. Conatus, é muito comum usar esse termo, é sinônimo de tentativa, tá bom? Geralmente eles falam o conatus, né? O conatus, etc. É sinônimo de tentativa. O que você tem que prestar atenção aqui, o que você tem que memorizar aqui, é que na tentativa o agente inicia a execução, mas ele não consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Tá bom? Veja lá o iter criminis que nós colocamos para você. O que é iter criminis? É o caminho do crime. Iter é caminho. E eu sempre digo para meus alunos não falarem inter, né? Inter, não, pelo amor de Deus. Iter, iter, o que é iter? É caminho, tá? É a via. Em latim, iter é via. Por isso fala itinerário, né? É o caminho. Iter crimes, caminho do crime. Você está seguindo pelo caminho do crime. Esse caminho começa com a cogitação, que não é punida no direito penal. Pensar não faz mal para ninguém, não é? Posso pensar em matar alguém? Pode. Posso pensar em cometer crime? Pode. Não pode é verbalizar, né? Dizer que vai matar uma pessoa, que é ameaça. Atos preparatórios não são punidos também, a não ser que por si só configurem um crime autônomo. Então vocês vão aprender aí, vão rever na tentativa. Atos preparatórios por si só. Quero matar alguém, vou lá e compro uma arma. Isso é um ato preparatório. Quero matar alguém envenenado, vou lá e arrumo o veneno. Quero matar alguém enforcado, vou lá e compro 2 metros de corda. Isso é ato preparatório. Agora, se eu ingressar na execução, aí eu tenho que passar isso para cá. Passei para cá, eu já iniciei a execução. Mas na tentativa eu não posso chegar aonde? Na consumação. Então a tentativa fica aqui no meio. Tá? Eu inicio a execução, mas não consumo por circunstâncias alheias à minha vontade. E não vamos confundir também com exaurimento, né? Que é um termo que se usa muito. O exaurimento é aquele finalzinho do crime. Nem todo crime tem exaurimento. Tá bom? Por exemplo, na extorsão mediante sequestro, o exaurimento seria o pagamento do resgate. Na concussão, seria o recebimento pelo funcionário público da vantagem indevida. Esse é o exaurimento. Não interessa, ele não faz parte do iter criminis, apesar de alguns penalistas colocarem o exaurimento no iter criminis, mas ele não faz parte do iter criminis, ele pode eventualmente influir na pena. Tá bom? O exaurimento é aquilo que vem lá no finalzinho do crime, que não tem necessidade de ocorrer, mas se ocorrer, também pode, quando muito, interferir na pena. Certo, pessoal? Então nós temos aí o crime tentado e o crime consumado. Vamos para uma outra classificação. Crimes de dano e crimes de perigo. O que é um crime de dano e um crime de perigo, pessoal? Aqui não é o dano destruir, deteriorar coisa alheia. Quando nós falamos crime de dano, são aqueles crimes em que há efetiva ofensa ao bem jurídico protegido. Ou seja, o bem jurídico protegido é atingido pela conduta do agente. Há o atingimento realmente do bem jurídico. Exemplo, homicídio, furto, estelionato. Tá bom? Então, eu vou fazer uma bolinha aqui para você dar uma olhadinha. Está aqui, ó. Vamos pensar o bem jurídico aqui dentro. Vou pôr BJ. O bem jurídico está aqui. No crime de dano, o bem jurídico é atingido. Tá vendo? Entrou aqui, ó, na esfera. Ele foi atingido. E no crime de perigo, o bem jurídico está aqui. Não chega a ser atingido. Ele é colocado somente em perigo. Há um perigo para ele. Tá bom? Há um perigo. Há um perigo. Então, o exemplo que eu dou aqui, artigo 130, expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. É o crime de perigo de contágio de moléstia venérea, né? Está falando que passou a moléstia? Não. Está falando que expôs a contágio. É um crime de perigo. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Está falando que matou, que feriu? Não. Está falando que expôs a vida a perigo. Tá certo? E causar incêndio é outro exemplo de crime de perigo, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de alguém. O incêndio é crime porque ele expõe a perigo a vida ou a saúde. Então, preste atenção nessa diferença, porque no crime de dano o bem é atingido. No crime de perigo o bem fica em perigo. Eu vou dar um último exemplo para você. Você vai no supermercado e você encontra um produto na prateleira com a data de validade vencida. É crime? É. É crime.
É um crime contra as relações de consumo. Ah, encontrei na prateleira um produto com a validade vencida. É crime. O simples fato dele estar ali na prateleira. Está dizendo que alguém comeu, passou mal, morreu? Não. O simples fato dele estar ali já gera o quê? Um perigo. Então, esse é um crime de perigo. Por quê? O sujeito é punido por causa do perigo que aquilo representa ali. Não quer dizer que o bem jurídico foi ofendido diretamente à vida, à saúde, à integridade corporal de uma pessoa. Então, nós temos essa grande divisão no direito penal. Crimes de dano e crimes de perigo. Os crimes de dano ofendem o bem jurídico. São a maioria deles. Homicídio, furto, estelionato. Agora, nós temos os crimes de perigo. No Código Penal, nós temos ali dos 130 e seguintes, os crimes chamados de perigo individual. E nós temos lá mais para frente, depois do incêndio, explosão, 250, 251, etc., os crimes de perigo coletivo. Tá certo? São aqueles que põem em perigo um número indeterminado de pessoas. Então, crime de dano e crime de perigo. Tá bom? Vamos fazer uma pausa, já já estamos de volta.